Olá, meus queridos alunos da Escola Brasileira de Choro, aqui em Brasília. Olá, amigos entusiastas do pandeiro, pandeiristas que estão por aí. É um prazer estar aqui para falar com vocês, porque hoje eu vou falar um pouquinho de variações de choro em substituição a uma aula que eu não poderia dar essa semana, que é a aula de Pandeiro 1 da Escola Brasileira de Choro. A gente já está encaminhando assim, para o final do semestre e a gente está pegando variações sobre choro. Anteriormente a gente pegou um choro básico, depois a gente pegou a valsa básica, pegamos variações de valsa e agora estamos chegando em variações de choro, de fato. As variações de choro que a gente pegou foram algumas, né? A gente trabalhou primeiramente tercina, depois a gente trabalhou sextina, depois a gente começou a trabalhar utilizando fusas. Tercina e sextina, para quem não sabe, é aquele conceito de quialtera, é uma alteração da divisão rítmica possível dentro daquele tempo específico. Então, ao invés de eu dividir aquele tempo em uma semínima, ou em 2 colcheias, ou em 4 semicolcheias, ou em 8 fusas, e de repente eu escolho fazer 5, ou escolho fazer 3, ou escolho fazer 6, dando um efeito de mudança de divisão rítmica dentro daquele tempo. Isso gera uma sensação de aceleração, uma sensação de desaceleração conforme a gente vai tocando. E a gente treinou tercina, a gente treinou sextina, e depois a gente partiu para as fusas. E aí as fusas já são as notas que são mais rápidas do que as semicolcheias, né? Normalmente a gente divide nosso tempo em 4 semicolcheias, né? A gente trabalha com 2x4, 2 tempos de semínima, né? A gente divide cada um desses tempos em 4 semicolcheias e a gente está usando as fusas para subdividir cada um desses tempos, fazendo um efeito de repique quase dentro daquele momento, como se fosse um ganzá fazendo uma variaçãozinha ali sonora na hora que a gente estiver tocando. Então, essas variações, elas não são variações contínuas, que a gente vai usar sempre, sequencialmente, uma em relação à outra. São variações que a gente vai usar, eventualmente, para dar uma sensação de transição antes de um break, depois de um break, na passagem entre uma parte A e uma parte B, na passagem de partes, ou, eventualmente, dentro de uma passagem de frase, uma transição de frase musical. Então, o normal, dentro de um choro, por exemplo, o mais comum, apesar de acontecerem outras coisas, às vezes, é a gente fazer 4 frases musicais dentro de uma parte. E o mais comum, essas frases musicais terem 4 compassos. Ou seja, a gente ter 4 dessas quadraturas, né, de 4 compassos dentro da parte A, o que totalizaria 16 compassos. Nesse espaço, geralmente, são os momentos que a gente tem para fazer alguma variação que vai dar uma renovada na sonoridade colocada. Antes da gente ver coisas novas em relação a isso, o que eu queria deixar com vocês aqui é esse registro físico aqui, de eu tocando essas diferentes variações. Então vamos fazer tercina, vamos fazer sextina, vamos fazer as 4 diferentes fusas, e aí, mais pra frente, eu passo para novas variações que vocês podem usar na hora que vocês estiverem tocando. Pensando sempre, como eu falei para vocês, em fazê-las a cada 4 compassos. Quando a gente faz ela sequencialmente, uma logo depois da outra e logo depois da outra, a gente perde um pouco a nossa cadência de choro. A nossa principal função tocando é ser acompanhante, é a gente acompanhar. Então a gente tem que sempre que tocar pensando em manter aquela condução rítmica própria do ritmo, do gênero choro nesse caso, e não, de fato, caminhar para algo que descaracterize. Então nesse ponto, a gente tem que escolher bem o lugar em que a gente vai fazer. E esse espaço, a cada 4 compassos, é o melhor espaço possível. Então, vamos começar fazendo as fusas, e aí depois eu faço tercina, faço sextina, e a gente vai para novas variações em relação a isso. Então, a primeira fusa que a gente viu é aquela que representa uma divisão entre a primeira e a segunda semicolcheia. Ao invés de fazer 1, 2, 3, 4, eu vou fazer 1 e 2, 3, 4, certo? E vou manter o segundo tempo normal. Poderia fazer no segundo tempo? Poderia. Mas, nesse caso, vamos fazer no primeiro, que foi como a gente treinou, certo? Então, vou fazer 3 de choro normal, na quarta eu faço isso, fazer um minutinho aqui, caso vocês queiram trocar comigo, pega o pandeiro aí, volta e toca junto, vai. 1, 2, 1 e 2 e... 2, 3, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, agora. 1, 2, 3, 4. Agora. 1, 2, 3, 4.
vendo? Volta para fazer de novo. Vamos direto para a segunda. Ao invés de fazer 1, 2, 3, 4, vou fazer 1, 2 e 3, 4. Nisso, a minha aceleração ali da fusa, ela não vai vir no polegar, logo fazendo polegar de base rápido, como a gente estava fazendo. Ela vai vir no dedo base dedo, que é da segunda para a terceira semicolcheia. Então, eu vou fazer tipo 1, 2 e 3, 4. Né? Pode ser? 1, 2 e 3, 4. Vamos lá. 1, 2, 1 e 2 e 1, 2, 3. Agora. 1, 2, 3. Agora. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Agora. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Agora. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Agora. Você coloca isso no choro e ele fica bonitinho. Vocês podem testar com músicas tipo Vibrações, tipo Pérolas, tipo Minhas Mãos no Cavaquinho, tipo Magos do Cavaquinho, de Valdir Azevedo. Pega um choro lento e vai testando. Vamos para a terceira? 1, 2, 3 e 4. Beleza? Aí, nessa hora, a gente não vai fazer nem polegar, dedo, base rápido, nem dedo, base, dedo rápido. Vai fazer polegar, dedo, base, rápido, né? 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Beleza? 1 e 2 e 1, 2, 3. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A última. 1, 2, 3. Beleza? Essa foi a nossa terceira variação de choro. Vamos para a nossa quarta variação, em que a gente vai fazer 1, 2, 3, 4 e 1. É a volta para o 1 que vai ser mais rápido. Nesse caso, a gente vai fazer tipo 1, 2, 3, 4 e 1. 1, 2, 3, 4 e 1. Essa é a variação que as pessoas têm mais dificuldade. Geralmente, o que eu recomendo que o pessoal faça é que o pessoal está no pandeiro 1, muitas vezes não tem ainda não encontrou ainda atalhos na hora de se tocar. Ainda tem um movimento um pouco mais rígido, né, digamos. Então o pessoal faz 1, 2, 3, 4 e 1 e quer fazer esse dedo base polegar muito retinho. Você pode fazer esse dedo base polegar abrindo um pouco a mão. Você faz 1, 2, 3, 4 e 1. Esse 4 e 1. Você vai fazer meio que um triângulo com a sua mão. Essa aptidão que você pega fazendo isso aqui, ela vai ser útil para você fazer algumas coisas mais para frente. Tocar ritmos como frevo, tocar outras coisas. Mas é esse 1, 2, 3, 4 e 1. Beleza? Vamos lá. 1 e 2 e 1, 2, 3, 1. Acharam aí? 2, 3, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. A última, vai. Beleza? Fizemos as 4 variações utilizando fusas. E de quebra, para a gente não perder o embalo, e já que eu estou aqui, vamos fazer as tercinas e as sextinas também. A tercina a gente pode fazer em 2 movimentos. A gente pode fazer tanto 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. Pode escolher fazer polegar, dedo, dedo ou polegar, dedo, base. Não vai fazer tanta diferença em termos de sonoridade. Mas a gente vai dividir aquela divisão em 4 em uma divisão em 3. A gente vai passar uma divisão em 3. É normal a gente, nesse momento, oscilar um pouquinho o nosso andamento.
Vamos tentar ter uma regularidade. Eu até poria um metrônomo aqui para vocês, mas eu acabei esquecendo. Então, vamos tentar manter esse pulso bonitinho. Vamos ver se a gente consegue. Vai. Lembrando, cada 4 compassos, né? 1 e 2 e... 'Beleza? Então aqui fizemos a tercina. Vamos fazer a sextina agora. A gente vai fazer 6. Então a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 no tempo de 4. 1 e 2 e 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bom, essas são as variações que a gente pegou. Tercina, sextina e as 4 variações. Além disso, o que a gente pode fazer é combinar diferentes variações dentro de uma célula específica. Então a gente pode, muitas vezes, fazer um híbrido ali. Colocar uma ao lado da outra e criar uma nova célula na hora que você estiver tocando. Então, desde as mais elaboradas até as mais simples. Então, por exemplo, uma que o pessoal, que eu uso às vezes, eu estou 1, 2, 3. Sacaram? Vou fazer mais uma vez. O que é isso? Eu fiz 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então eu fiz algumas fusas aí no meio, acabei tirando a cabeça do 2, fiz 1, 2, 3, 4, 1. Esse é um desafiozinho para vocês. Você está tocando a música e de repente vem. Dá para fazer. Outra que você dá para fazer, você pode fazer 1 e 2, 3 e 4. Essa é um pouquinho mais útil e eu acho que vocês vão gostar. É como se eu fizesse a 1 e 2 e depois repetisse ela novamente. Então fica 1 e 2, 3 e 4. O que você vai fazer? Vai repetir o movimento. Polegar, dedo base, polegar, dedo base. Certo? Vamos lá. 1, 2, 1 e 2 e 1. Interessante ela, né? Vai, tagadá, tagadá, pum. Usando ela mais no segundo tempo, eu acho que ela é mais útil até do que no primeiro, né? Você fazer... Acontece muito na música de você ter encaminhamentos desse tipo rítmicos, né? De fazer pá, tique, tá, né? Tom, tique, tom, tom, tom. O que a gente vai ter que achar dentro da música, muitas vezes, aonde a melodia tem essa condução, onde a harmonia tem essa divisão rítmica, para que a gente possa encaixar com a harmonia que está sendo proposta ali. Então a gente faz tuk, tique, tacata, pum, para poder chegar no 1 bonitinho, deixar aquele 1 lindão e deixar esse pandeiro acompanhando basicamente a música, sem ficar assim muito alheio a tudo aquilo que está acontecendo. Por quê? Como eu disse para vocês, nossa função principal é acompanhar e em alguns momentos a gente vai acompanhar também as alterações que vão acontecer na música e não só a base rítmica
que está ali colocada. A gente faz uma condução embaixo e tem uma certa liberdade para poder fazer algum acompanhamento específico na hora que a gente estiver tocando. Sendo assim, a gente tem mais autonomia na hora que for tocar, de fato. E o que eu posso dizer para vocês é que essas células rítmicas, elas vão ser úteis para tocar outros ritmos também. Então, apesar de que no choro a gente usa ela pontualmente, repetindo ela, muitas vezes a gente vai tocar outros ritmos que vão aparecer. É o caso, por exemplo, do bolero, que é conhecido por ter essa certa repicada no primeiro tempo, fazer um tum, 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 tum. Consequentemente do Arrocha também, o Arrocha que faz sucesso aí, a música da Muriçoca, né? As músicas do Pablo do Arrocha, Asas Livres, né? E tal. Tem muito esse tipo de célula, né? Esse aí. Como é que é? Deixa eu pensar numa rocha aqui pra vocês, pra cantar junto. Por exemplo, não vale mais chorar por ele, jamais chamou. Então, você pode ir nessa, se for do seu gosto, tocar esses arrochas e tudo mais, se você curtir, assim, esse som meio cabaré, assim e tal, vai nessa e tá bonito. E fica bonito também em boleros mais clássicos, né? Tipo Perfídia, né? Morrer. Então, essa aptidão que a gente está treinando aqui no pandeiro de choro e que vai ser útil também para a gente tocar outros ritmos, tipo bolero. Como eu falei para vocês, aquela repetição de movimento desse vai ser muito útil para tocar frevo também. Então, na hora de tocar frevo, você pode fazer essa repetição. Agora, isso é um pouco rápido para vocês. Vocês vão perceber que não vai ser um negócio que vocês vão usar nesse momento, mas que vai ser útil no futuro. Então, é bom você ficar com ela bem treinadinha, bem colocadinha, para que no futuro vocês possam fazer coisas tipo... Beleza? Que são frevos que a gente pode usar na hora que a gente estiver tocando. Mas aí, bom, fica esse exercício para vocês. Esse bolerinho, se vocês quiserem tocar, com variações usando fusas. Essa nova variaçãozinha, utilizando 2 vezes o... E além dessa prática das anteriores, para essa semana. Deixo um beijo para todo mundo. Nos vemos semana que vem. Espero que todo mundo venha com saúde. E até a próxima. Tchau, tchau.